Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Joia. Graças a Deus, bem. Depois de 15 dias, estamos de volta. É, passa rápido. Isso aí, passa rapidinho. Dando boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam todos bem-vindos. E Com vamos lá, certeza. começar com Gotas e Paz. Sim, Mensagem 257. Momentos. Quantas vezes nos vemos num mar de confusões, nos deixando ser massacrados por nossa própria condenação, esquecendo dos momentos de emoção. Somos envoltos por problemas e rotinas, que nos fazem esquecer das maravilhas da vida. Para que sofrer, se na verdade é tão simples ser feliz? Apenas os momentos que nos é dado são aqueles que nós devemos guardar. E esse momento é agora. Agora devemos amar. Agora devemos lutar. Agora devemos perseverar. O momento de ser feliz é agora. Uma mensagem importante, né? Ela fala aqui de a gente viver o presente, né? Como diz o filósofo, né? Existe passado, presente e futuro. Passado já não dá para mudar mais. O futuro a gente começa a construir a partir de hoje. E a gente tem que viver o presente, né? Tanto é que tem esse nome porque ele realmente é um presente de Deus. Se a gente conseguir viver ele sem as amarguras do passado, sem as preocupações do futuro, a gente vai ser uma pessoa mais feliz. É coisa difícil para quem é ansioso, né? Eu me enquadro nesse, nesse ramo de ansiedade. E as pessoas que são depressivas, né? Que se preocupam muito com as coisas que passaram. E a ansiedade, que as pessoas que se preocupam muito com o futuro. Então, a gente tem que cada vez mais procurar viver o presente, né? Deixar o amanhã para o depois. Mais ou menos isso, né, Oswaldo? ele fala dos momentos de alegria e ele fala da rotina, né? Problemas da rotina. A gente cria uma rotina na nossa vida e essa rotina, às vezes, como diz, ela entra em algo que você não consegue mudar, né? É. Então a gente vira um robozinho e começar a fazer todos os dias iguais. Mas às vezes nessa rotina as coisas até que estão indo bem, aí você vai deixando ela seguir. O problema é quando aparecem os problemas que mudam a rotina, né? A gente percebe que aquilo que muda a nossa rotina nos pressiona e nós não estamos preparados para viver sob pressão, né? Até tem uma série da Globo que ele chama, acho que, Sob Pressão. A gente vê o quanto é difícil a gente viver sob pressão. E nós percebemos que a nossa encarnação, né, a gente veio para mudar a rotina. E durante muito tempo nós estamos fazendo as coisas do mesmo modo. Nós estamos repetindo as coisas. E quando, né, e tá, acho que na nossa programação de vida, e não só na programação de vida, a própria programação do nosso planeta Terra, ela é, foi feita para que force a cada um de nós a evoluir. Só, como a gente fala assim, nós estamos acomodados, nós nos acomodamos, né, em algum lugar, em alguma coisa, no que nós estamos fazendo. Então, trocar de emprego é difícil, trocar de casa, trocar de cidade, de tudo que mexe, tira a nossa rotina. Mas a gente percebe que quando a gente sai dessa rotina, ou quando a gente tenta mudar alguma coisa, é quando a gente evolui. Então, na verdade, a ansiedade, né, que você fala, é uma preocupação com o passado e com o futuro, mas que não te deixa viver o presente. Por quê? Porque o presente está acontecendo, você quer que ele siga do mesmo modo. Mas se sai uma coisinha do lugar, que a gente falou assim, põe o chinelo do lado da cama, se você levanta ele não está lá, já muda a rotina. Você põe a chave num lugar, não encontra ela naquele lugar, já dá desespero. Por quê? Porque nós estamos acostumados em achar todas as coisinhas no mesmo lugar e fazer todas as coisas. Então, um atraso, o carro que não pega, o portão que não abre, a chave que eu não encontro, o papel que eu não encontro, quer dizer, a gente vai deixando a vida ser acomodada. Até dizem, né, alguns especialistas
E para o nosso cérebro, ele é preparado para isso, né? Para acomodação, para ficar tudo mais fácil para a gente. Então, ele disse que para a gente não se acomodar, seria bastante importante a gente mudar a nossa rotina todos os dias. Fazer caminhos diferentes, escrever com a outra mão que você não escreve, né? Tudo o que você faz de rotina, tentar mudar para que o cérebro também mude, né? Que você mude isso. Então, a gente está, na verdade, ele fala aqui, né? A rotina. E quando sai da rotina, ele mexe com a emoção e nós vamos perceber, né? Que é um outro problema nosso, que você falou, da ansiedade. E a gente quer as coisinhas do mesmo jeito. E quando ela não acontece do mesmo jeito, o meu emocional muda, né? Eu tenho que fazer algo diferente. Então, a gente vai perceber que a nossa reencarnação, né, o nosso reencarnar, ele está feito para que a gente mude, para que a gente modifique, né, as nossas atitudes, os nossos jeitos, os gostos, tudo. Né? E nós não, nós queremos seguir naquela encarnação da encarnação passada, da outra. Por isso que às vezes a gente não sai do lugar, né? A gente não quer problemas na nossa vida. É, a zona de conforto, né? Zona de conforto é um Zona de lugar conforto. quente, gostoso e extremamente perigoso. Porque você acha que está dentro de uma zona de conforto, mas a qualquer momento tudo pode mudar. A gente vê aí a pandemia, né? Quando dia 20 de março de 20 aí, quando baixaram as portas dos comércios, o pessoal começou a parar de trabalhar, começaram a diminuir os pedidos das empresas, tudo começou a parar. O pessoal estava totalmente fora de, né, fora de saber o que fazer. E isso gerou um desconforto muito grande para a população. E com o tempo a gente foi se virando, mas a ansiedade, né, a depressão das pessoas, né, muitos não conseguiram tomar nenhuma atitude, né, proveitosa para melhorar a situação, então estão estragadas, a mente das pessoas estão ruins até hoje por causa disso. E muitos que solucionaram isso prometeram, né, não ficar tanto assim nessa zona de conforto, achar que tudo vai ser assim para sempre. Mas acabou a pandemia e todo mundo continua do mesmo jeito, né? Então você vê que, como a gente é acomodado nesse ponto, né? A gente, como você disse, né? O ser humano ele como animal, né? A gente nasceu para ficar descansando num lugar quente, confortável, para quando tiver fome sair para caçar, né? Tiver força para sair para caçar. E como hoje em dia, né? A caça vem de modo fácil, né? A comida vem de modo fácil para a gente acaba descansando demais, ficando na nossa zona de conforto e quando qualquer coisinha muda, a gente entra em parafuso. É uma boa coisa para a gente pensar nessa semana para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho na zona. Você falou aí do lugar quentinho, né? Bastante interessante, né? Que né, a reencarnação. Reencarnação, praticamente, nós somos tirados um pouco da nossa consciência, né? De um modo assim, bastante simples, como se fosse um hipnotismo, e a gente fica né, num estado letárgico ali durante um tempo. E a hora que chega né, o momento de reencarnar é a hora que a criança nasce, né? Que ela é tirada do útero da mãe para sair da vida. E aí fala assim, né, o que a primeira coisa que faz? Chora, né? Chora porque sabe, né? Não é claramente isso, mas assim, como se soubesse que vai enfrentar problemas, né? Daí é o choro, né? Então, mas a gente aceitou lá no mundo espiritual reencarnar e aceitar os desafios, mas quando a gente chega aqui, como você falou, você quer que alguém vá caçar pra gente, né? Que traga a comidinha pronta já na mesa, que você não precisa fazer nada, mas na verdade os desafios são você sair, na verdade, para caçar todos os dias, né? E É, enfrentar os problemas da vida. e é engraçado que a gente, quando a gente está prestes a desencarnar, né, a maioria das pessoas querem fazer de qualquer coisa, vende até a alma pro diabo, né, como se dizem, para ficar mais 2 anos aqui na Terra. Eu fico imaginando quando a gente está para encarnar, né, no mundo espiritual, deve ser algo muito mais medonho, né, do que você, pelo menos para quem tem um conhecimento espiritual, né, como o pessoal que está aqui estuda já em espiritismo há algum tempo, para quem vai encarnar, sabe o quanto de dificuldade você vai encarar, né? E ao contrário é diferente. Você está voltando para sua pátria espiritual, você está voltando para o seu local de origem, onde os problemas são possivelmente menores, né? E desde que você tenha tido uma boa consciência aqui, mas deve ser muito pior do que
nosso desencarne aqui, né? Mas também depende da evolução espiritual de cada um, né? Mas eu imagino que para mim eu devo ter relutado, ido pro fim da fila várias vezes para reencarnar, porque eu acho que não deve, a vida não é fácil, né? A vida material não é fácil. Apesar de você falou que é difícil, a gente sabe, se a gente for levar bem claro mesmo que você precisa reencarnar, os problemas que você vai passar com as pessoas com quais você vai estar, assim, é para dar um medo. Mas assim, a gente tem tanta orientação no mundo espiritual que, né, você consegue vir, né, pela orientação que se é dada. Só que o contrário, que é a nossa volta para o mundo espiritual, essa orientação não tem, né? É o que nós fazemos aqui. É. O Espiritismo faz. A ideia de Jesus era essa. Era mostrar para a gente que a gente estaria aqui por um tempo, aprendendo, evoluindo, mas que em algum momento a gente voltaria. E que isso aconteceria várias vezes, né? E para que isso não acontecesse várias vezes, ou que não fosse tão traumático, a gente deveria, na verdade, era mudar as latitudes aqui na Terra, para que quando a gente precisasse voltar, a gente voltasse melhor. Né? Então, as duas coisas, nós vamos para o mundo espiritual sem ter aprendido o que nós temos que aprender, reencarnamos com bastante orientação, mas voltamos a fazer, né, as mesmas coisinhas que nós estamos habituados. O que Deus nos coloca são né, aquelas pistas ruins para que a gente passe por essas dificuldades. Mas o que não tem para nós, e a gente vai perceber, as pessoas que têm uma orientação espiritual boa, né, um conhecimento, que as pessoas dizem, o conhecimento do espiritismo, até é dito por Allan Kardec, numa parte que fala da morte, da perturbação espiritual, ele fala, né, que nós, uma boa orientação que o espiritismo nos dá, que é a ideia do espiritismo é essa, nós desencarnamos melhor. Nós encaramos como algo bom, mas como nós somos bastante materialistas, né, a nossa mundo é todo material, é o conforto, como você falou, apesar de ser desafiador viver na Terra, nós não queremos abandonar a Terra. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento do outro lado. Então é isso que causa medo. É. Agora, quando você está no mundo espiritual para reencarnar, e lá as pessoas conseguem te orientar no que fazer, encarnam pessoas junto com você, nascem próximas de você, vão ser sua mãe, né? Imagine assim, você sabe lá de antemão que alguma pessoa vai estar com você da sua confiança, pessoa que você gosta muito, né? Principalmente aquelas mães e os filhos, né, que se dão bem quando estão no mundo espiritual e vai reencarnar. Alguma pessoa às vezes que já não está naquele grupo mais, está mais adiantado, né? A gente vê aqui o caso do André Luiz e daquela família com quem ele estava, que aquela senhora reencarna, a avó dela acho que vai encarnar como mãe para poder receber ela aqui na Terra. Para quê? Para dar a sustentação. Então nós, né, nós temos ao nosso lado pessoas que encarnaram junto com a gente para nos orientar. Só que, né, nós desistimos dessas pessoas, nós não ouvimos essas pessoas, nós queremos fazer do mesmo jeito. E a gente sempre fala, né, quando tem alguém com mais conhecimento, né, que sabe mais do que a gente, seria legal a gente ouvir essas pessoas, né? Uma orientação boa, um conselho bom, algo que te estruture, ao invés de falar, não, eu vou fazer do meu jeito, de qualquer jeito, eu... assim, não, quando tem, né? Você imaginar assim, eu tenho um guia espiritual que pode estar me orientando, não faça desse jeito, né? Quantas vezes a gente ouve uma palavra ali na consciência falando, não faça isso, né? E às vezes nós preferimos fazer. É. Alguém no nosso lado fala, veja bem o que você está fazendo, né? Pense bem. Você fala, não, vou fazer, meu. Quer dizer, quanto se coloca, né? Deus, apesar da gente achar assim, a reencarnação é algo ruim, não, é algo necessário. Só que Deus, mesmo às vezes a gente tendo que viver uma vida bastante difícil, Ele nos dá todo o suporte possível, imaginável, para que a gente vença. Só que a gente prefere, Deus não existe, Deus não está comigo, eu sou abandonado, eu não tenho ninguém, e reclama. Ao invés de falar, não, Deus, eu vou enfrentar sim, é meu, me ajude, me auxilie, né? É assim que a gente vence, né? Quando a gente começa a dar esse valor. É engraçado que, assim, certa vez uma pessoa que é espírita igual eu e
tem tendências depressivas como eu, falou uma vez que tem vontade de desencarnar logo, né, para ir para o mundo espiritual, para ir para o mundo melhor, porque lá será melhor, porque vai deixar os problemas aqui da Terra para trás, tal, né? Aí eu pensei comigo, bom, eu tenho o mesmo pensamento, mas ao mesmo tempo vem um start, né? Porque quando a gente pensa a gente não consegue colocar um senso crítico em cima da gente. Como outra pessoa fala, a gente consegue colocar algo do evangelho em cima da pessoa. Eu pensei assim, mas a pessoa vai desencarnar achando que vai mudar, que os problemas vão acabar. E todas as neuras, todas as preocupações, todas as angústias, vai junto com a gente para o túmulo, vai junto com a gente para o mundo espiritual. Então, o desencarne nada mais é do que uma passagem só. Talvez as dores do corpo físico você não vá ter, mas as dores psicológicas, as dores do pensamento vai continuar com a gente. Então, se você tem ansiedade para conseguir algo, para conseguir um objetivo na vida, e você nem sabe que o objetivo é esse, no mundo espiritual vai continuar da mesma forma. Então, o desencarne não é solução para nada nesse ponto, né? A gente procura já em vida achar a solução nesse ponto para não querer morrer, né? Por muito tempo, eu como espírita, quando comecei a estudar espiritismo, fiquei assim com uma vontade, claro, né? Não vontade de suicídio, mas de um dia acontecesse alguma coisa para desencarnar logo, para acabar com os problemas da vida, né? Mas não vai acabar. O desencarne não vai acabar com problema de vida nenhum. Muito pelo contrário, né? A gente vai ter mais um problema, porque os problemas vão ficar aqui e você não vai poder atuar para solucionar esses problemas. Então, você vê que a passagem de mundo espiritual para o mundo material não resolve nada, né? A gente tem que, independente se a gente está no mundo espiritual ou está no mundo material, a gente tem que resolver as nossas pendências psicológicas onde a gente está, né? Não achar que apenas uma mudança de estágio, uma mudança de materialidade vai resolver alguma coisa, né? Eu acho que é isso, né? E daí eu tive esse start e eu mesmo procurei me refazer os pensamentos, né? Achando que não é a morte, não vai ser a solução não vai ser a solução de meus problemas, né? Você falou uma coisa interessante, né? Eu falei assim, eu convivi com meu pai já quando estava próximo do desencarne, ele já estava numa idade até avançada e ele tinha perdido a memória, a audição, assim, a visão dele estava bem fraca, né? A idade mesmo, bem de idade, e ele falava para mim, eu já tenho vontade de ir, ele falava para mim, ele já não estava conseguindo nem ter as palavras, claro, ele tinha perdido bastante a memória, mas ele falava, eu já preciso ir. Aí eu falava, mas por que o senhor entende que precisa ir? Ele falou, eu não tenho mais o que fazer aqui. Ele falou, eu não sou útil mais no planeta Terra. Eu falei, eu quero ir para lá para dar continuidade àquilo que eu tenho que fazer. Então ele tinha uma ideia interessante, né, de que dava continuidade à vida. Já os nossos ensinamentos religiosos, eles já dão uma ideia de que você vai para o paraíso, que você sai da Terra com problema e já chega no mundo espiritual. Mas mesmo assim, você percebe, mesmo sendo ensinado isso, você vê que isso não satisfaz as pessoas. Acho que são as pouquíssimas religiões que falam assim, não, eu quero ir para o paraíso, né? Eu quero estar lá com Deus. São poucas, né? Eu acho que acho que são lá do Islã, daquele lado lá, que eles falam, né, que eles são capazes de colocar uma bomba no corpo, se matar, né, destruir, mas sabendo que ele vai, no entendimento dele, que ele vai, às vezes, para um lugar melhor. A Ivete falou aqui, né, que existe uma civilização que quando nasce, as crianças choram, quando morrem, festejam. Acho que os budistas são assim, né, eles choram ao nascer de uma criança porque sabe o que ela vai passar e fazem festa ao desencarne. Acho que alguns indianos também, de alguma religião indiana também tem isso. E outra coisa que você falou, né, o Allan Kardec, ele fala isso, né? O Allan Kardec, ele tenta mostrar para a gente com bastante clareza. Ele fala assim, não dá para ter mágica ao desencarne, né? Não dá para ter mágica no desencarne. Você vai passar para o lado de lá do jeito que você é, né? Ele fala até dos elos, né? Ele fala de corrente, ele fala assim, uma corrente, ela está ligada já ao próximo elo, né? Então é assim a evolução espiritual. Então não tem salto grande, você sai não sabendo nada e chega no mundo espiritual sabendo tudo. Mas a gente percebe assim, que as pessoas com consciência,
quando se aproximam da morte, elas vão aceitando mais a morte, até elas aceitam, né, querer desencarnar do que continuar na Terra, às vezes com doenças, sofrendo. Já os materialistas, se percebe, aqueles que são muito ligados a dinheiro, a bens materiais, eles também eles ficam bastante presos à matéria, né? O desligar dele é mais demorado, porque ele não quer ir embora. Às vezes o corpo já quase que desligou, né? Tá quase morto ali, mas o espírito está reticente em ainda continuar. É, é isso aí. Tem muita coisa. Hoje deu o que falar em outros Ipaus aqui. Tá vendo que legal? É, lá no centro, às vezes a gente começava falando assim, e nem falava do Evangelho, nós, a gente ia Não, até 8h30 ia só longe. falando coisas que aconteceram no dia, né? Sim. Vamos lá. Oswaldo, eu pedi 10 segundinhos aqui só para ver se o meu carregador está carregando aqui. Talvez dê uma caidinha aqui, mas já volto já. Peraí, quer ver? Aí, tá carregando sim. Vamos? O carregador. Vamos iniciar com a oração, Oswaldo? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e os nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Sim, sim. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que Então, assim seja. vamos posicionar aqui o pessoal que está acompanhando pelo Evangelho. Estamos no capítulo 13, né? Que a vossa mão Sim. esquerda não sabe o que a vossa mão direita fez. Capítulo 13, parágrafo 18, os órfãos, é isso, Oswaldo? 17, Ah, a piedade, e 18, os órfãos. tá, os 17 Hoje. eu não li ainda. Então vamos lá. A Tá. piedade. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Ah, deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia, vindes a lhe restituir a esperança e a resignação. Que encanto experimentais! Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a largura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é virtude por excelência. A quem praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará a felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade, essa piedade que vos comove até as entranhas.
e diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas, endurecidos, que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instantes sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quanto puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia, e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande, quando vierdes a restituir a coragem e esperança a um irmão, infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo, úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, a tender a se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão de quem recebe, porque vossos óbulos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não se os separassem, não os esperassem? Daí, delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção, que fere de novo o coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um Espírito Familiar, Paris, 1860. Nós temos aqui, né, duas passagens diferentes, né, gente? Como a gente está indo para o final do capítulo, né? A gente está fazendo de duas em duas e está dando certo. Então nós pegamos aqui, um fala de piedade e outro fala de órfãos. É muito interessante, né? Eu falei aqui, citei meu pai ainda há pouco, e eu nunca vou esquecer, né? Eu fui à feira com meu pai, criança, aí 6 para 7 anos, acredito eu. E de 15 em 15 dias a gente fazia toda a compra que a gente, né, hoje faz em supermercado, a gente fazia na feira. E lá tinha um senhor que ele não tinha os membros inferiores, né? Ele andava, até pouco tempo ele andou aqui em São Paulo, num carrinho, que era um caixotinho, um carrinho, e ele movimentava o carrinho com um apoio de borracha nas mãos, onde ele colocava direto no chão e empurrava esse carrinho. Ele ia vender as coisas na feira. E a primeira vez que eu vi, eu tive essa assim, aquela, nossa, judiação, que dói, que sentia assim. E meu pai falou, não sinta dor, não sinta pena. E aí, né, ao longo do tempo eu fui tentando entender isso, tive conversas com meu pai, depois com o espiritismo. E às vezes as pessoas falam assim, não é bom você sentir pena, né, ter dó das pessoas que sofrem? E meu pai falava, não, quando você tem esse tipo de pena, de dó, de chorar, de se revoltar por dentro, você se revolta, na verdade, com Deus. Dando a impressão, né, dando a impressão que Deus errou. E assim que muitas das vezes, até assim, algumas pessoas tornam-se ateus por causa disso.
Porque ele fica esperando que Deus resolva os problemas do mundo e, na verdade, não é essa a ideia. Quando a gente está estudando esse capítulo 13, que ele fala da caridade, Jesus está ensinando a nós sermos, né, trabalhadores de Deus. Que nós aprendamos. Então, ele fala assim, Deus poderia ter criado um mundo onde tudo é bonito, tudo é maravilhoso, não tinha nada. Aí ele fala assim, daí o ser que ele criou inteligente não evolui. A gente evolui a nossa inteligência, o nosso raciocínio, tudo isso que nós fazemos, nós evoluímos com os problemas. Se a gente ficar parado, a gente não aprende nada. Se a gente tiver todo conforto, as coisas não forem nada, é aquela ideia de Adão e Eva no paraíso. Assim, o que eles iam fazer no paraíso? Eles iam ficar a vida inteira tendo comida, bebida, né, coisas boas para fazer. E o que eles iam aprender? Que progresso teria nesse mundo com Adão e Eva tendo tudo? Nem roupa eles precisavam. Né? Então, ele fala assim, a ideia de Adão e Eva, paraíso, a gente sabe que é uma forma, né, uma historinha contada para mostrar a criação. Mas nós não nascemos, na verdade, para isso. Quando nós vamos para esse item aqui, o 17, a piedade, ele fala assim, né, que a piedade é uma virtude que mais aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ele diz assim, deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. As vossas lágrimas são uma consolação que lhe aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia conseguis lhe dar a esperança e a resignação. No outro lado, ele fala aqui, né, a piedade é uma piedade bem sentida, é amor, é devotamento. Ele fala uma piedade que comove. E depois ele lá no fundo ele fala, né? Não aquela piedade apenas de você criar uma desculpa dentro de você, um sentimento, e que na verdade nos afasta das pessoas. Ele fala assim, a gente tem dó e às vezes a gente não quer pensar que existem pessoas passando fome. Às vezes a gente prefere não pensar que existem pessoas passando frio. Às vezes a gente prefere não pensar que existem, né, pessoas sofrendo no mundo. Às vezes as pessoas falam assim, eu prefiro não assistir a um programa de televisão, um jornal, para eu não saber o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, eu prefiro ficar escondido num lugar e não saber o que está acontecendo. Já eles estão dizendo que não, né? Que se não tiverem pessoas, então ele falou assim, o que é? Eu tenho que ter pena dos outros? Não, ter pena não. Mas eu tenho que olhar e entender que existem pessoas que sofrem mesmo, de verdade. Porque às vezes a gente fala, eu sofro, minha vida é difícil. Não, não é. Sofrimento são pessoas que não têm mesmo o que comer, que não conseguem emprego. Né? Você falou da pandemia. Quanto foi difícil para aquelas pessoas que tiveram, né? Você passou por isso, fechar o seu comércio, não ter perspectiva de futuro, não saber até quando ia, né? Ao mesmo tempo entendendo a pandemia, mas ao mesmo tempo tendo preocupação com o futuro. Imagine assim, uma pessoa que não tem perspectiva de futuro. Então, o ensinamento, quando a gente fala assim, Deus ele poderia ter feito tudo pronto e não ter sofrimento, mas ele fala assim, a forma, a gente usa isso como nome de pedagogia de Deus, né? Como que é a pedagogia de Deus? Para ele evoluir os seres, para que ele possa fazer com que esse ser evolua, ele dá os problemas para que ele resolva. Só que nós vamos ter alguns seres mais atrasados, os mais adiantados é que vão ajudar. Né? Então a gente vai sempre ver na história da nossa humanidade povos bastante atrasados, mas alguns povos adiantados no mesmo planeta auxiliando nessa evolução. A gente sempre vai falar do Egito, lá naquela época que é contada na Bíblia, um pouco antes de Jesus, e depois até Jesus, era um local onde tinham pessoas com bastante conhecimento. E às vezes a gente fala assim, onde estão essas pessoas com conhecimento? Elas já estavam numa evolução um pouco maior do que a maioria que estava no planeta, e eram essas pessoas que evoluíam o restante. Eu sempre que vou falar disso, né, lá no centro, eu sempre falava assim, a reencarnação, dessa forma que nós estamos falando, seria a mesma coisa. A gente fala assim, quando tem uma classe de alunos
e vão começar ali o primeiro ano de escola lá com 6 anos hoje. Fala assim, você imagine uma classe de 40 alunos com crianças de 6 anos e você escolhe entre essas crianças de 6 anos uma que vai dar aula para as outras. A gente perguntaria, teria condição disso acontecer? Você vai falar, não. Muito difícil você encontrar uma criança com 6 anos que consiga pegar. Então, quem que vai dar aula? A gente sempre fala assim, é uma pessoa que estudou, que já tem conhecimento, que já tem experiência, que vai evoluir essa classe de 6 anos. A mesma coisa Deus faz. Deus coloca, né, as pessoas, esses seres encarnados atrasados, mas coloca junto com eles alguns seres que vão, na verdade, conseguir fazer a evolução. Então, o entendimento de Deus é esse. Né? Quando eu falei aqui no Gotas de Paz ali, às vezes a gente se acha sozinho e perdido. Não, a gente sempre tem alguém do lado, seja encarnado ou desencarnado, que está olhando por nós e que está tentando fazer com que a gente caminhe pelo caminho bom. Essa é a função do guia espiritual. Essa é a função do anjo da guarda. E às vezes a gente fala assim, né? Você encontra uma pessoa encarnada aqui na Terra e fala, nossa, é meu anjo da guarda. A gente que acaba denominando. Por que a gente acha que ele é o anjo da guarda? Porque se você vê ele, às vezes, preocupado com você, querendo te ajudar, querendo, né, carregar você e fazer com que você evolua, que você não desista, a gente sempre tem uma pessoa. E essa é a função. Essa é a função que Jesus ele tenta ensinar. Quando Jesus convida os apóstolos para seguirem, ele quer pessoas capazes de auxiliar ele nesse ensinamento que ele tinha. Preparar essas pessoas para que eles continuassem na Terra fazendo essa função e ele, né, com uma evolução maior e precisando fazer coisas maiores, teria que retornar ao mundo espiritual, mas ao mesmo tempo ele escolhia. Quem que ele escolhia? Ele escolhia as pessoas. Ele sempre convidava, ele falava, vem comigo. Né, eu já contei isso aqui outro dia, mas ela sempre cabe, ele fala assim, vem comigo. E a pessoa arrumou a desculpa. Então ele percebe o quê? Ele percebe que aquela pessoa não está preparada. Mas ele convida a outra que fala, não, vamos, estou junto com você, vamos embora. Abandona o que tem lá e vai seguir uma missão. E nós percebemos assim. Então a piedade, quando ele fala da piedade aqui, é essas pessoas que têm essa capacidade de olhar o outro como irmão, de perceber que ele tem problema e que ele, de alguma forma, possa ajudar sem, né, ficar bravo com Deus, sem tentar colocar a culpa em Deus e entendendo o que Deus quer. Né? Deus, o Senhor quer que eu seja um anjo de guarda de alguém? Beleza, eu vou. Então, a gente fala assim, o Espiritismo nos ensina isso. Então ele fala assim, piedade. O que é piedade? Né? Eu peguei aqui um entendimento da palavra piedade, ele diz assim, compaixão pelo sofrimento alheio. Né? Ele diz assim, o que é compaixão? É um sentimento típico dos seres humanos que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. Quer dizer, é aquela pessoa, por isso que a gente fala assim, o que é caridade? Caridade é você ter um entendimento de que você tem algo que você possa dar a alguém. Não necessariamente dinheiro, não necessariamente esmola, não necessariamente alimento. Pode ser alimento? Pode. Mas às vezes, uma palavra, um conselho, uma olhada para uma pessoa que está passando por um momento, né? Aquela pessoa que trabalha com pessoas fala assim, nossa, você está triste hoje, o que aconteceu? Ou vai lá tentar entender e ajudar. Só que o que nós fazemos, e é o que ele tenta explicar aqui, é que às vezes nós criamos uma couraça, né, um campo de magnético na nossa frente, e nós não deixamos esses problemas chegarem. Nós preferimos virar a cara a uma pessoa que está pedindo dinheiro na rua e passar batido, porque, tipo, eu não vi, né? Eu não vendo, eu posso ir embora tranquilo. E aí você fala, não é isso que é para fazer. Ele fala assim, não é ficar ali chorando, pelo amor de Deus, olha a judiação daquela pessoa, o senhor não vai fazer nada. Não. É tipo assim, o que eu posso fazer? Posso montar uma entidade onde várias pessoas, arrumar um grupo de pessoas que possam ajudar. É que, na verdade, alguns, né, algumas religiões, sejam ela católica, evangélica, né, umbandista, o próprio centro espírita, eles criam comunidades que vão, na verdade, tentar minorar
esses problemas que as pessoas têm, né? Muitos centros espíritas são montados, né, a gente sabe aí, em lugares muito pobres. Eles montam dentro, né, de uma comunidade pobre e lá eles começam a fazer trabalho. Era o trabalho que Chico Xavier fazia. É o trabalho que Divaldo Franco fez. Ele procurou, né, numa região na Bahia, né, onde tinha bastante problema e montou lá, né, primeiro um orfanato, uma escola para atender pessoas necessitadas. E quem que ajudava isso? Ele, os trabalhadores da casa, as pessoas que tinham condição, né, de fazer doações, cada um fazendo uma parte, ao invés de ficar reclamando de Deus. E tem muitas outras pessoas que, no caso, isso já é para os espíritas, que as pessoas já começaram a fazer assim, mas não é karma do outro, ele não tem que passar por isso, então eu vou deixar que ele passe. Né? Eu já aprendi no Espiritismo que isso aí é coisa que ele fez de errado no passado, então ele está pagando por isso. Então deixe ele seguir. Não, não é isso. É uma coisa que nós vamos ter que entender as pessoas vêm à Terra para pagar, né, por erros praticados no passado, sim. E por causa disso eu tenho que abandoná-lo e deixar ele a sua sorte para ele piorar isso? Não. Então, quando a gente estudou lá atrás sobre julgamento, que a gente não deve julgar, é isso que nós devemos fazer. Quando nós olhamos alguém com necessidade de caridade, eu olho para a pessoa e falo assim, nossa, né, a pessoa está precisando. Beleza. É um karma, ela tem que passar por isso, mas não necessariamente eu tenho que virar as costas para ele. Porque, na verdade, Deus não virou as costas para ele. Deus está dando uma oportunidade para ele dele refazer isso. E a minha parte? A minha parte é naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu vou interferir no karma dele? Não. O que ele tiver que passar, ele vai passar. O que ele tiver que aprender, ele vai aprender. Só que, às vezes, nós isentamos a nós mesmos, né, de fazer parte desse karma. Eles são citados várias vezes no Evangelho, o Chico Xavier também citava, ele fala assim, aquele mendigo, às vezes, na rua, foi muito caro a você, uma pessoa que viveu na sua vida. E quando você encontrar com ele, né, você pode olhar para ele e falar, nossa, poderia ser meu pai, poderia ser um parente meu, né, que está no passado e que hoje encarnou aqui. Quando a gente faz isso, né, a gente começa, na verdade, a olhar de forma diferente. Porque nós queremos, as pessoas com necessidade, as pessoas com problema, nós queremos elas bem longe da gente. Não ter ligação nenhuma. Mas quando acontece com alguém dentro da família, aí sim você consegue se emocionar. E às vezes com outra pessoa da rua você faz de conta que não é com você. Eu prefiro disfarçar o sentimento. E ele fala que não. Aqui, que nós devemos sim se comover. Ver uma pessoa passando por dificuldade, eu devo ficar triste sim, mas não aquela tristeza de culpar a Deus e de entrar em depressão. Mas aquela tristeza de falar, nossa, né, situação difícil que ele está vivendo, o que eu posso fazer para melhorar isso? Ao invés de julgar, tá pagando, vai procurar um emprego, por que não vai trabalhar? Não! O que eu posso fazer? Eu não vou mexer na vida dele, mas eu posso auxiliá-lo a crescer, a evoluir. E a gente fala assim, a gente tem exemplos e exemplos disso, né, de pessoas que encontraram uma pessoa, ajudaram, e o que aconteceu com essa pessoa? Ela cresceu, evoluiu, melhorou, quer dizer, então você auxiliou no plano reencarnatório dessa pessoa. E às vezes Deus está testando a gente, colocando essas pessoas para você perceber isso. Então a indiferença, às vezes o coração gelado não cabe, né? Então fala assim, o espírita tem coração frio? Não. Ele tenta entender as situações, mas em nenhum momento ele abandona o irmão, seja ele quem for. Né? Ele vai analisando, olhando e falando o que é que eu posso fazer. Sem se preocupar, eu vou interferir na reencarnação dele? Não vou interferir. Agora, o que eu posso ajudar? Eu não vou dar todo, né? Ele tem que ensinar ele a pescar. Sim, tira ele, coloca ele, né, da alimentação, da roupa, local para viver e depois vai dando chance de ele aprender.
né? A gente fala assim, quando a gente é adulto, o que a gente faz com as crianças? A gente dá tudo para as crianças, até ela conseguir caminhar com as próprias pernas. Seria a mesma coisa com esses seres que são crianças, né, em relação à evolução de alguns, mas que você pode ajudá-la na caminhada dela, ajudá-la a crescer no entendimento. Como acontece às vezes, né, as pessoas falam assim, bandido não... Tem até lá, a gente já estudou lá atrás, caridade com os criminosos, né? E as pessoas falam assim, eles não merecem caridade? Merecem. Mas eles vão fazer e cometer o crime de novo? Não sei. Mas talvez eu tenha a oportunidade de, dando uma chance para ele, de conversando com ele, tirar ele disso, mostrar um novo caminho para ele, ser amigo dele, né? Então a gente sabe assim, Chico Xavier, ele falava muito disso, né? Com relação, principalmente quando a relação assassinato, por exemplo, né? Algumas pessoas, algumas crianças, elas são assassinadas e a gente se comove muito com a pessoa que desencarnou e que é o fim daquela que promoveu o desencarne. Chico Xavier falava, não, quem precisa mais de oração é aquela que cometeu o crime. Essa precisa de ajuda. Aí a gente fala assim, mas quem que está disposto a ajudar alguém assim? Aí a gente aprendeu que tipo de caridade eu vou fazer. Eu posso fazer a caridade da oração. De colocar essa pessoa na minha oração, de tocar, de comover o coração dela, para que ela modifique esse pensamento. De repente ela está precisando disso. Então são ensinamentos, coisas que nós não vamos percebendo, mas que Jesus, com a evolução que ele tinha, ele mostrava isso. Então é deturpado, a gente percebe que o ensinamento de Jesus, para algumas pessoas hoje, né, no mundo que nós estamos vivendo, ele é deturpado. Né? As pessoas falam em armas, em tirar a vida das pessoas que matam. Né? Qual é a ideia? Não é essa a ideia. Porque se fosse essa ideia, Deus não nem colocaria essas pessoas para reencarnar. Se Deus está colocando essas pessoas aqui, porque Ele acredita nelas, né? É criação dele. É filho dele. Ele está dando uma oportunidade dessa pessoa evoluir. E o que nós estamos fazendo com isso? Criticando Deus ou tentando entender Deus de forma diferente e fazendo as coisas da nossa forma, que normalmente é errado. O entendimento que nós temos a isso, ele é errado. Então, quando ele fala aqui dessa piedade, essa piedade é de você ter de se comover como irmão. Se fosse comigo, o que eu gostaria, né, de receber? Que eu fosse abandonado ou que eu fosse auxiliado? A gente tem, na verdade, que se colocar, né? Ali falou empatia, né? A empatia, o pessoal fala muito nisso. O que é essa empatia? É eu entender, né, que eu faço. A minha terapeuta, ela fala sempre que a gente, quando vê alguma injustiça, vê alguma uma coisa errada, e alguém fazendo algo errado que a gente condena, né? A gente acaba julgando e condenando. A gente tem que imaginar, olhar que do lado da pessoa tem a justa razão para ela estar fazendo aquilo. O que seria a justa razão? Às vezes a pessoa comete um crime, ela teve uma infância horrível, uma infância no meio da marginalidade, teve uma infância passando fome, uma infância sendo explorada sexualmente, uma infância difícil. Outras vezes a pessoa só não tem a evolução espiritual que a gente tem ainda. Muitas vezes a pessoa tem um distúrbio psicológico, muitas vezes a pessoa tem algum problema que ela não faz, ou ela, se ela fez aquilo porque ela realmente quis e premeditou, se ela premeditou porque ela já não tem a evolução que algumas pessoas têm. Então, a gente tem que entender esse lado. Todo mundo tem uma justa razão para cometer uma injustiça, né? E quando você começa a pensar assim, você começa a se libertar mais dos seus julgamentos. Você começa a ficar mais piedoso, né? No caso, assim, você começa a ficar mais aceitar mais as pessoas da forma que elas são. Não que elas não tenham que pagar pelo que elas fizeram, né? Porque tem a justiça do homem e a justiça divina, mas não cabe a nós julgarmos e nem ficarmos guardando sentimento negativo com essa pessoa, né? Então, por vezes a gente faz coisas erradas e por vezes eu explodo e falo assim, eu sou assim porque, sei lá, eu tive um avô que era assim também. Eu sou assim porque na infância eu sofria muito com bullying. Eu sou assim. Todo mundo tem alguma razão para fazer as coisas erradas. Então as pessoas também têm.
Então, cabe a nós não julgarmos, né? E quando você começa a pensar assim, você acaba sendo mais piedoso e acaba se libertando muito das suas amarguras da vida, né? Bastante interessante que eu lembrei agora, né? A minha mãe, quando casou, ela tinha 19 anos e não tinha conhecimento nenhum, né? E, de repente, tá numa casa, né, com uma família, 3 filhos, e ela não tinha às vezes, conhecimento, né? Mas ela fala, ela contou há pouco tempo para mim, eu sempre carrego isso. Deus colocou ao lado dela pessoas de muito conhecimento, né? E que acabaram orientando ela no que fazer. A senhora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, alimentação, isso, aquilo. Ela fala assim, e ela, o que ela fez? Né? Ela falou, ela poderia falar, não, você não se mete na minha vida, né? Aqui você não fala, você está É, me atrapalhando, não sei o quê. Não, ela falou, ela teve a humildade de aceitar aquilo e o que ajudou, né? Quando ela contou isso para mim há pouco tempo, eu falei, nossa, que bacana. E, na verdade é isso, né? A gente está preparado para julgar. E Jesus fala, né? O julgar não é nosso. O que as pessoas tiverem que passar, elas vão passar, independente de nós ou não. Eu não fazendo nada ou eu fazendo alguma coisa, não mudo o que essas pessoas precisam aprender. Mas que com certeza, amanhã no mundo espiritual, alguém chegar para você, você lembra aquele conselho que você me deu? Sim, então, me fez com que eu seguisse, olha onde eu estou hoje. É maravilhoso isso, não tem dinheiro que pague isso. E às vezes a gente fica, né, como desculpa, ah, não, a gente não tem que interferir na vida dos outros. Tem sim, não dessa forma, né, aquela interferência mas a interferência de falar, precisa de ajuda, eu queria ajudar você nisso, ou nem contando, mas já ajudando, mostrando, eu falo assim, quantas pessoas, né, precisaram de um emprego e uma pessoa arrumou e essa pessoa é agradecida, né, precisava de alguma coisa, aquela pessoa orientou e ela conseguiu. Quer dizer, quantas coisinhas a gente tem para fazer, mas às vezes a gente prefere julgar, ah, mas a pessoa vai ser que vou dar dinheiro para ela e se ela for usar droga? Ah, eu vou dar dinheiro para ela e se ela levar para uma coisa errada, não tem que ficar pensando nisso. Eu tenho condição e quero ajudar, ajudo. é, Se tem uma outra forma de ajudar, eu vou ajudar, mas a gente quer sempre arrumar, né, uma desculpa para não fazer, né, com medo de se expor, com medo de perder dinheiro, com medo disso, daquilo. Lógico, a gente tem que se resguardar das pessoas que vão tentar levar vantagem, mas isso também não muda nada na vida, né? é, Se eu em algum momento fui passado para trás por alguma coisa, faz parte, talvez eu tivesse que aprender com isso, né? De colocar, de aparecer, que eu falo assim, a chance da gente encontrar pessoas assim é muito grande aqui na Terra, né? Porque as pessoas que vêm para cá não são as melhores, não. né? O nível nosso para baixo, não é? São poucas do nível, né, de um pouquinho de conhecimento para cima. Aí eles falam, né, a maioria das pessoas no planeta Terra estão no mesmo nível, e umas muito atrasadas, algumas, poucas, bem adiantadas, mas a gente quer ficar, né, querendo saber de tudo, como eu devo fazer, como eu devo agir. Não, haja, né, que é o principal ensinamento, haja como Jesus agia, ou pergunte, né, faça a pergunta, como será que Jesus agiria nesse caso? Mas procure estudar o que Jesus ensinou, o que ele explicou, para falar, não, eu não vou fazer igual Jesus, nesse caso, faria assim. Eu tenho, na verdade, que fazer mais dessa forma do que de outra. Né? Nós queremos ter Jesus como Salvador, mas não concordamos com as atitudes dele. Né? É. Vamos imaginar assim, Jesus socorreria um bandido, uma pessoa que matou? Sim. Jesus socorreu pessoas assim? Socorreu. Socorreu prostituta? Sim. Socorreu ladrão? Pessoas que desviaram dinheiro? Sim. Sem julgar, porque o julgamento, como ele disse, não é dele, o julgamento é de Deus. Gente, Deus tem para cada uma dessas pessoas o que ela vai ter que passar por aquilo que ela fez de errado, mas não eu. Eu não sou o juiz de nada. a gente quer o Deus do amor pra gente e pro outro a gente quer o Deus do Velho Testamento, né? Deus bravo, o Deus que pune, E é mais ou menos isso. né? E depois nós temos aqui, né, o dos órfãos, né? É um item bastante curtinho, mas ele fala dos órfãos. Mas é interessante, né?
que ele fala dos órfãos, aqueles que foram abandonados pelos pais. Ele fala assim, e quais tipos de órfão tem? Tem aquele que os pais morrem cedo, né? Mas normalmente, às vezes, tem uma família já próxima, tem avós, tem aquelas pessoas que acabam cuidando. É difícil para ele? É, mas é mais fácil de lidar. Agora, imagine uma criança abandonada pelo pai já no nascimento, pelo pai e pela mãe do nascimento. É dessa que ele está falando, né? Então ele começa dizendo assim, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, e aí ele diz, principalmente na infância. Só que daí ele ensina uma outra coisa. Ele diz assim, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de pais. Então ele fala assim, numa reencarnação, né? Um pai que não tem conhecimento, que já teve problema com o filho numa outra encarnação, a chance, né, um pai e mãe, vou falar de pais, a chance dele abandonar esse filho é grande? É. Porque como, né, é dito no capítulo que a gente ainda vai estudar, o capítulo 14, ele vai falar um pouco de pais e de mães, né, do nascimento de filhos, de pais, como são os pais, como são os filhos, como deveriam ser os filhos, como deveriam ser os pais. E ele diz, né, que na reencarnação, duas pessoas que foram ali, que tiveram brigas, que tiveram desavenças bastante feias, né, elas vão acabar vindo junto. E muitas das vezes elas virão como pais e filhos. E nela não lembrará do que aconteceu. Mas a repulsa que se tem de um pelo outro, ela não acaba, ela não é tirada. Você só não se lembra quem é aquela pessoa. E às vezes as pessoas falam assim, por que eu não gosto muito de uma pessoa, né? A pessoa me incomoda. Tem algum problema aí? Não é do nada, não é de graça, né? E aí se vê, às vezes, tem famílias que se dão super bem, pais e filhos, e tem famílias que pais e filhos brigam a todo momento, né? A ponto de chegarem a coisas horríveis. E ele fala assim, como será a reencarnação dessas pessoas? Assim. Então, ao mesmo tempo que uma mãe abandona um filho, ao mesmo tempo eu posso, né, auxiliar esse serzinho, né? Eu não vou repor o pai e a mãe dele, mas eu posso ser um ser que ajudo a evoluir. É. Né? E aí ele fala assim, tem bastante por aí, mas as pessoas querem escolher, né? Eles falam que dependendo da cor da pele, do local que veio, pessoas não querem. Então ele fala assim, o que é um órfão? É um ser que precisa de pais. E qual é a função do pai, né? Ou dos pais? Não é só de criar, né? É de ajudar a evoluir. Quando a gente perceber isso, a gente vai se preocupar mais com os filhos, não só de dar tudo o que eles precisam, mas dar também conhecimento espiritual, né? Ensinamentos bons, virtudes, conhecimento. E o que a gente tem que fazer? Né? Cada vez estar mais prontos para auxiliar uma criança. Né? As pessoas falam assim, as crianças que reencarnam, ela sempre vem mais evoluída do que daquele que já está encarnado. Por quê? Porque normalmente ela viveu, às vezes, na Terra depois do desencarne daquele que veio primeiro. Então a chance dele chegar mais avançado do que os pais, às vezes, é grande. E o que eu devo fazer? Eu devo ter conhecimento, eu tenho que buscar, na verdade, conhecimento para auxiliar essas crianças. Quais crianças, né? Tem pessoas que se preocupam só com as crianças dela. A gente fala assim, hoje está muito comum, né? Você vê no semáforo criança pedindo dinheiro, criança... E aí a gente fica naquele julgamento de novo. Ah, mas será que não tem alguém ali fazendo com que ela venha pegar esse dinheiro? Não sei. Mas se de repente eu conseguir conquistar essa criança e dar um futuro para ela, um novo caminho, né? Então, às vezes a gente fica falando, não, mas eu já tenho os meus, já é mais difícil, não sei o quê, a gente também dá umas desculpas, faz de tudo, né?
pelos nossos e esquecemos dos outros, né? E aí o que eles tentam dizer que são naquilo que é caridade, né? Que nós somos todos irmãos. Esses seres, ele fala assim, pode ter sido também alguém que fez parte da minha família e acaba entrando na minha vida, né? Então aqui ele diz assim: meus filhos, amai os órfãos, se soubesse quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Aí ele fala: Deus permite que haja órfãos para nos animar e a lhes servir de paz. Que divina caridade é ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada, impedi-la de sofrer, de sentir fome e frio, conduzir a sua alma a fim de que ela não se perca no vício. A gente percebe quantos, né, que se perderam nos vícios, né? Como você falou, o que será que levou essa pessoa hoje, né, que está aí cometendo crimes? Mas será que foi a infância dela? Será que ela não perdeu os pais cedo, acabou caindo na mão de alguém que a conduziu para um lado errado e ninguém tirou esse ser das mãos desses, e o que ela aprendeu da vida foi isso, e hoje ela mostra o que ela aprendeu. Aí as pessoas falam, não, mas você pode nascer numa favela e ser um doutor, e nascer numa família rica e virar. Sim, qualquer coisa é possível. Mas isso não impede ou não nos permite julgar aquela pessoa que deu errado aqui na frente hoje, de não ter passado por coisas ruins, só porque uma deu certo mesmo passando por dificuldades, né? Eu vou comparar uma, A gente deu julga a certo com maioria pela todas as... exceção, né? A gente julga Sim, que a maioria se perde na vida. Tem as exceções. Daí sim. você vai se julgar pelas exceções, né? Que nem falar assim, aquele Joaquim Barbosa era limpador de banheiro e se tornou juiz. Sim, que beleza, deu certo. Mas e as que não conseguiram? A Tem que ser maioria que excluída, jogada limpou o fora. banheiro está limpando o banheiro até hoje. Sim, e aí fala assim, o que a gente pode fazer? Né? Não, o que muda? Muda alguma coisa? Não, mas quando eu posso ajudar uma pessoa, eu ajudo. Eu não preciso ficar julgando, mas tem pessoas que deram certo. Sim, não significa que todas vão conseguir, mas talvez com a nossa ajuda, né, com a ajuda de alguém que possa ali naquele momento intervir e mudar esse caminho, por que não? Mas se mesmo assim eu ajudar e mesmo assim der errado, faz parte. Vamos tentar de novo na outra. Quer dizer, então a gente fica, né, buscando, às vezes, né, como diz, procurando pelo em ovo, né, tentando decifrar o indecifrável. Mas ele diz assim, conduzir uma alma a fim de que ela não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada, agrada a Deus, pois compreende e pratica sua lei. Considerai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida noutra encarnação. E se caso pudesseis vos lembrar, isso não seria mais caridade, sim um dever. Olha o que ele falou, né? Se eu me lembro que aquela criança me foi cara, eu vou lá, porque eu já sei que ela fez parte da minha outra encarnação e trago ela, ele diz que daí já não passa a ser uma caridade, já era um dever. O que é caridade? É eu fazer desconhecendo o que ela foi, o que ela é, o que ela vai ser. Simplesmente pela caridade. Nós queremos buscar motivos para fazer a caridade. Mas será que eu devo ou não devo ajudar aquela pessoa? Eu queria que alguém viesse e falasse, não, essa você ajuda, aquela ali você não ajuda. É como se tivesse isso. Não, ajuda é ajuda. Deus não quer saber. Não vai mostrar para você quem é quem. Ajuda é sua, caridade é sua. Se a pessoa merece ou não merece, já não parte, não cabe a nós. Se ela abusou da minha inocência, da minha boa vontade, não sou eu que vou sofrer com isso, é ela. Mas a gente fica, não, mas e se ela me passar para trás? Mas e se ela for uma pessoa que vai dar errado? E se ela? Não importa. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Mas eles estão tentando mostrar para a gente que a caridade a gente faz, independente de saber para quem é, como é.
de preferência não saber. Ajudar por ajudar. Na verdade é isso, né? Então tem a piedade, que é aquela parte da gente se comover, né? Não a ponto de entrar em depressão, de chorar, mas de se comover com a situação e falar, não, eu posso fazer alguma coisa. E fazer. E dos órfãos, a mesma coisa, né? Seres, ele fala mais, como a gente falou, das crianças que foram abandonadas, e abandonadas ela pode ter um destino triste, né? Pode ser que não uma ou outra consiga um caminho, ou as outras podem se perder. Mas, de repente, a gente pode ser alguém no caminho de uma delas para evoluir. Se a gente conseguir evoluir uma, duas, como dizemos, só quantas, se todas as pessoas fizerem, né, muda talvez o destino de muitos seres encarnados. Acho que é mais ou menos isso. Com certeza. Vamos encerrar, Oswaldo? Já passando o horário hoje. Nós, na introdução nós abusamos um pouco. Mas acho que dá para ficar bem claro, né, nessa parte. Acho que tem mais 2 ou 3 itens e a gente encerra o capítulo 13, acho que já na próxima segunda. Isso. Beleza? Vamos lá. Então nós vamos levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem, para que possam dar um passe espiritual a todos nós, participantes dessa live, pedindo às correntes médicas, às correntes massistas, para que possam trazer do laboratório espiritual o remédio, e colocando sobre as águas, cada um disponibiliza em seu recinto o remédio necessário, a necessidade de cada um de nós. E vamos também levar os nossos pensamentos aos nossos entes queridos que não se encontram nessa live, mas onde quer que se encontre, que a gente possa levar o pensamento até eles, pedindo a essas correntes espirituais que possam visitá-los, levando e auxiliando também a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja, e aproveitando este momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que estão nos auxiliando, e que assim nós possamos ir até onde se encontra o irmãozinho necessitado, e auxiliando cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, seja nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamentos de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido. O nosso Mestre Jesus
De todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Até segunda-feira que vem. E vamos lá, mais uma semana. Boa semana a todos. Hein? Até mais. Valeu. Até mais, Fábio. Uma boa semana a todos. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Que assim seja.